Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, que a tua bênção seja sobre eles nesta manhã. Espírito Santo de Deus, essa live é sua, a minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Se da minha parte houver alguma palavra, alguns gestos que são equivocados, que o Senhor, Espírito Santo, complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Um bom dia pra galera também do Facebook, do YouTube, que me acompanham sempre, estão sempre ali assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, me abençoa demais. E bom dia também para vocês aqui. Aline, bom dia Geralda, bom dia Di, obrigada pela presença. Decão, bom dia. Andréia Moraes, bom dia Verálcia, Valdinha, Cícero, Neuza Serra, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Maria das Graças, Graziele, Claudina. Obrigada, gente. Cícero, Lindinalva, Marta, bom dia. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Meu cachorro tá ali reclamando, quer latir. Maria, obrigada pela presença. Lourdinha, minha parceirinha querida de academia, seja bem-vinda. Bom dia, Catinha. Salmo 95, 5 a 7. Bom dia, Marina Santos. Obrigada. A paz para você também. Salmo 95, 5 a 7. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Bonito isso, né? Vamos nos prostrar, vamos nos ajoelhar, vamos adorar, vamos louvar a esse Deus que é Criador. Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele criou todas as coisas. Então, todo o controle, todo o domínio das coisas estão nas mãos de Deus. Mesmo que você não tenha o controle da situação, às vezes a gente acha que Deus também não tem. Deus também está meio perdido aí. Não está. Deus tem todo o controle da situação. E hoje eu venho desafiar você a sondar o seu coração e ver se existe algum medo aí dentro, alguma ansiedade, alguma aflição, algum desespero, alguma desesperança. Eu queria colocar para você esse texto, para você entender que aquele que fez o mar e colocou limite, quando Deus criou o mar, falou, ó, as ondas vai vir até aqui, ó. Vai chegar até aqui, ó. A profundidade vai ir até lá. Esse tipo de animal é o que vai morar aqui no oceano, no mar. Ele criou, ele fez tudo em sintonia. A palavra de Deus diz que a natureza manifesta a glória de Deus. E nós, como criação dele, também manifestamos a glória dele. Mas nós temos a opção, temos a escolha de manifestar a glória dele ou não. Se a gente não quiser se render a outras coisas, adorar a outros deuses, se prostrar diante de outras coisas, nós podemos escolher fazer isso. Mas quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós clamamos, inclinamos a nossa vida, a nossa história, nos rendemos a Ele, Ele na hora certa, no momento certo, no tempo certo, na estação certa, todas as coisas se resolvem e acontecem. Quantas coisas eu achei que eu não ia mais viver na minha vida. Eu nunca imaginei estar no lugar que eu estou hoje. E às vezes você pensa, mas eu acho que a minha vida deu até aqui. Acho que eu já vivi tudo, já tá tudo certo. Não tem mais nada de extraordinário para acontecer. Como não, se você é criação extraordinária de Deus? Você é a obra
especial, a obra em que Deus mais se dedicou foi o ser humano. Ele se entregou por inteiro por nós. E nós muitas vezes temos nos inclinado, temos nos rendidos, temos nos prostrado diante de situações, diante das pessoas, diante dos problemas. A gente tem entregado as nossas forças. A gente fala, eu já fiz o que eu... Não tem mais como eu sair desse lugar aqui. E a gente fica nesse lugar tristes, vazios, desesperançados, totalmente sem força. E eu queria dizer para você que o lugar de você perder suas forças é em oração. O lugar de você perder toda a sua força é em oração. Porque a esperança em Deus, ela não decepciona. Quantas pessoas já decepcionaram seu coração, feriram seu coração? Quantas pessoas você também já decepcionou? Mas a Bíblia diz que a esperança em Deus, ela não nos decepciona. Porque por mais que você passe por um tempo de dor, Deus está trabalhando para te colocar em lugar de honra e de vitória. Você sempre será vencedor, independente do lugar que você esteja. Mas você precisa perseverar. Perseverar na oração, na presença de Deus. Aqui o salmista está dizendo, ele criou tudo. Tudo é dele. Tudo é obra das mãos dele. Então, vamos adorar a ele. Vamos nos render a ele. Vamos nos prostrar a ele. E você está aí querendo desistir. Você quer desistir de tudo? Você não dormiu hoje, que estava tão ansioso e angustiado? Tem muitas pessoas que não entendem que a maioria das enfermidades que às vezes vem para o corpo dela tem a ver com as emoções. E ela se rende e desiste das coisas, para de perseverar, porque tem se inclinado e se rendido a pessoas e a situações. Tem se rendido, tem se prostrado. Sabe, às vezes você pensa, o povo de Deus, Daniel, vários outros, eles não se curvavam diante de outros deuses, só na presença de Deus. Sabe, hoje não existe nenhuma lei que nos proíbe de nos ajoelhar diante de outros deuses. Não existe uma lei que vai tirar a sua vida. Deus não vai te castigar. E aí o que acontece? O nosso coração tem se dobrado, tem se rendido muitas vezes a outros deuses. Você fala, não, Fernanda, eu adoro só a Deus. Mas quando você deixa as suas emoções controlar seu dia, controlar seu coração, seu humor, tem irmãos que estão tendo a raiz de AVCs, de paralisia facial. Às vezes a pessoa tá bem e de repente tem um mal de súbito. Tudo são coisas angustiantes que a gente vai somando no nosso dia a dia e vamos nos dobrando a elas. Vamos nos prostrando a elas. E gastamos tempo naquela correria, aquela coisa da vida, e aí nós desanimamos. Você não vai perder tempo se buscar a Deus em primeiro lugar. Jesus sempre se retirava para orar e para falar com o Pai. E no momento de maior dor dele, lá em Lucas 22, de 42 a 44, ele chega para o Pai e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tem como mudar essa situação, não? Mas eu queria que essa situação mudasse, parasse, porque eu estou muito angustiado. Mas se não dá, seja feita a tua vontade. E fala que quando Jesus orou dessa forma, fala no versículo 43, fala, foi então que apareceu um anjo do céu que o encorajava e em grande agonia, e aí no versículo 43 fala que em grande agonia ele orava mais intensamente. Então, quanto maior é o seu problema, quanto mais dificuldade você tem, não entregue nas mãos das suas emoções, não se dobre às suas emoções, as situações e as pessoas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas vão pensar. Não se dobre diante dessas coisas, não se ajoelhe, não se renda diante do Deus que criou você.
A situação pode não mudar, mas ele vai mudar o seu entendimento e você vai ver a situação de uma outra forma. A situação não muda, a pessoa não muda, as coisas... Mas eu estou vendo que Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar. O tempo todo Ele está trabalhando. E a sua oração não foi respondida porque tem um processo para chegar até esse momento. Não existe só você no mundo, sabia? Que às vezes você fala, estou cansado de orar, estou cansado de pedir, e Deus não responde. Deus já tem a resposta. Só que tem um processo para essa resposta chegar até você, tem um dia certo, tem uma hora certa. E você desiste de orar porque você, na sua crença, você orou em vão, porque já era para Deus ter te tirado deste lugar. Mas o seu entendimento continuou o mesmo de quando você começou a orar. Você continua pensando as mesmas coisas, você continua vendo as coisas do seu jeito. Porque quando você se dobra àquele que criou todas as coisas, você recebe um outro entendimento da situação dele. Você recebe um novo jeito de ver. E quando você olha para o seu sofrimento do jeito que Deus vê, porque quando Deus vê o sofrimento que nós estamos passando, Ele consegue ver todo o contexto. Ele já nos vê como mais que vencedores. Ele já nos vê vitoriosos. Então, quando você consegue abrir seu coração e se render não aos problemas, se prostrar não diante da situação, mas diante do Deus que te criou. Sabe, muitas vezes nós falamos que nós recebemos Jesus na nossa vida. Que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos Jesus como nosso Salvador, mas nós não o reconhecemos como Senhor. Nós não entregamos para Ele os nossos direitos. E ficamos na condição de injustiçados, de feridos, de vítima, exigindo direitos. Deus não é injusto. Hebreus 6:10. Deus não é injusto, Ele não esquece do seu trabalho. Ele não deve nada para ninguém. Ele sabe da sua dedicação, da sua entrega. Ele conhece seu coração, sabe todas as coisas boas que você tem feito, todas as escolhas que você tem feito para agradá-lo, para honrá-lo. Ele não é injusto. Se você ainda não recebeu, se ainda não está nas suas mãos o que você pediu, ei, entrega todo esse direito que você tem, toda essa sua validação de que o que você fez sempre foi certo e alguém veio e te jogou nesse lugar de injustiça. Jogue todo esse direito seu de ter o que você tanto deseja, joga nas mãos daquele que é o seu Senhor. O seu Senhor sabe como conduzir sua vida. Antes de você receber o que você está pedindo, você precisa olhar as coisas como Deus vê. Ver as coisas como Deus vê. Enquanto nós não mudarmos o nosso entendimento, nós vamos sofrer muito e perder as forças e desistir e parar de perseverar, porque nós vamos continuar vendo a aparência das coisas. Nós só conseguimos ver o que está além da aparência das coisas quando nós nos prostramos e nos rendemos e adoramos o Deus Criador de todas as coisas. E tendo Ele como seu único Deus. Tem muitas pessoas, eu já disse aqui em várias lives, muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa dor se torna o nosso grande Deus. Porque nós falamos dessa dor 24 horas por dia, em todas as oportunidades que temos. E mostramos para as pessoas e confessamos as nossas fraquezas, fragilidades e dores. E as pessoas ficam sentidas, elas se doem, elas sentem aquela nossa dor e não podem ver em você esperança também, não tem como te ajudar, porque é algo entre você e Deus. E essa esperança que você tem nessa sua dor, ela não vai dar nada para você, não vai acrescentar nada para você. Ela vai só roubar de você seus melhores dias. Porque enquanto você confessa as suas dores e confessa o tamanho do rombo que ficar na sua alma, você dá força, você dá autoridade para essa dor continuar te colocando no lugar de vítima, de não merecedor dessa dor. Merecedor dessa dor.
E quando você se rende ao Criador, aquele que te criou, que te fez, você fala, olha, Senhor, eu tinha direito disso. Isso aqui foi injusto comigo. Eu não merecia isso. Eu tinha o direito de saber, eu tinha direito de não ser assim. Esses são os meus direitos. Eu coloco na sua mão. Porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. E aí, ao invés de confessar suas dores, você vai confessar o que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua história. E sabe, a sua dor vai diminuir, seu problema vai diminuir, porque Deus vai começar a limpar seus olhos, a tirar as escamas dos seus olhos. E você vai olhar para as pessoas que te feriram, que te ofenderam, do jeito que Ele olha, do jeito que Ele vê. Você vai parar de se ofender, de se ferir com a aparência. A Bíblia diz aqui, dá exemplo de Jesus e de Daniel. Daniel, ele se dispôs a entrar num jejum e chorava e clamava pelo povo. E chegou no momento que ele perdeu as forças de tanto orar, daquele jejum pesado. E ele perdeu as forças. E lá em Daniel 10, de 11 a 14, fala que Deus enviou um anjo para fortalecer Daniel. E o anjo disse para Daniel, você é muito amado, você é precioso. Deus não esqueceu de você, Deus não abandonou você. Ele ouviu sua oração desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu sua oração, Daniel. Mas o rei da Pérsia, ele resistiu por 21 dias. E eu estou aqui hoje em resposta à sua oração, Daniel. Daniel estava fraco, sem forças de tanto orar. Tem gente que fala assim, vou fazer o jejum de Daniel. Quando você vê a pessoa está querendo emagrecer, mas o jejum de Daniel não foi para emagrecer, gente. Ele orou e chorou e clamou. Foi dias de choro, dias de angústia, porque o povo estava precisando muito daquela intercessão de Daniel. Foi 21 dias de choro, de privações. E sabe, quando o anjo disse assim, Deus ouviu desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia que você pediu para Deus, Ele ouviu. Só que existe um processo. Tem muitas pessoas falam muito sobre esse texto de Daniel, fala desse príncipe da Pérsia que resistiu 21 dias e não deixou a resposta chegar até Daniel. As pessoas ficam ali no sobrenatural, falando de demônios, e ok, realmente. Mas eu queria só dizer para você o seguinte, esses 21 dias foi o processo que Deus permitiu, porque esse príncipe, se Deus quisesse levar a resposta, destruir esse príncipe da Pérsia, sim, com o estalar de Deus, mas existe um processo para mudar o entendimento do povo e mudar o entendimento do próprio Daniel sobre as situações. Então, a situação não mudou. Seu problema não mudou. Jesus ali orando com agonia, ali na cruz, ali antes de ir para a cruz, ele falou, ele sabia o processo que ele ia enfrentar, ele falou, tem como mudar? Se não tem, seja feita a tua vontade. Sabe qual foi a vontade de Deus com Jesus naquele momento? De abraçar, de confortar, de encorajar. Você vai ter que passar por isso, mas eu vou te enviar um anjo para te confortar, para te dar força, para te encorajar, porque você vai conseguir. Porque Deus já viu o Cristo de Nazaré passando por tudo aquilo, mas já o viu vencedor, arrancando a morte, as chaves do inferno da mão do nosso maior inimigo. Sabe, você está aí afligido, está angustiado, mas saiba que Deus envia anjos para poder dizer para você, seja forte, não desanima. Quando Daniel, lá em Daniel 10, depois vocês vão ler a partir do versículo 11, Daniel já estava perdendo as forças, chega o anjo e o encoraja. Você é muito amado, Daniel. Você é muito precioso, Daniel. Então hoje, ouça Deus dizendo para você, Luciana, você é preciosa. Desde o primeiro dia que você orou, Ele já ouviu sua oração. Fábia, Deus olha para você hoje e fala, você é preciosa, sua oração já foi ouvida. Mas existe um processo. E o processo maior que Deus quer fazer é dentro de nós. Ele quer nos mudar, Ele quer transformar o nosso entendimento, porque nós não temos estrutura para viver a próxima estação sem antes Deus mudar o nosso entendimento.
Então, esses 21 dias, Deus trabalhou no caráter de Daniel. Deus mudou o entendimento de Daniel e mostrou para Daniel que ele estava prostrado, rendido diante daquele que criou todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Deus manda dizer, talvez eu seja o anjo que Deus está enviando aqui para você nessa manhã, para te dizer, seja forte, persevere, ao que perseverar, ao que vencer, será dado a coroa da vida, da vitória. Deus tem a vitória, mas tem, em nome de Jesus, para você, um processo de mudança de entendimento, para você viver a nova estação que Deus tem para sua vida. Você pode estar numa situação que você acredita que nunca vai mudar. Mas quando você entender que Deus quer primeiro mudar o seu entendimento, mudar você, para mudar essa situação, não é impossível para Deus, porque Deus pode mudar qualquer situação. Como diz o Salmo, o mar é dele porque foi ele que criou. As suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Senhor, nosso Criador, porque é Ele que é o nosso Deus. A sua dor não é seu Deus. Ela é menor que o seu Deus. A pessoa que te feriu, que te magoou, ela não é seu Deus. Não vai se prostrar, se render diante dela. Você vai se prostrar e se render diante do seu Deus, que criou o céu e criou a terra. Ama você porque você é precioso e já ouviu sua oração. Mas existe um processo. Aguarde, espere. Em breve, a sua oração, você vai ver a resposta trazida nas mãos de anjos do Senhor. Porque Ele te ama e você é precioso. Não existe nada na terra mais precioso do que você para Deus. A Bíblia diz que Ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, mas nós valemos muito mais do que pássaros, do que árvores, para Deus nós somos mais preciosos. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Persevere, não desista. Deus vai enviar anjo, vai enviar uma situação que vai te fortalecer. Persevere, não desista, continue se dobrando e se rendendo ao Deus Criador, que é o seu Senhor, tem o controle de todas as coisas. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa a nossa falta de fé, perdoa, Senhor, as vezes que nós desistimos. Quantas vezes a gente desistiu, Pai? E o Senhor já ouviu, o Senhor já tem a resposta. Mas o Senhor também tem o processo para vivermos. E nós estamos aqui para que o Senhor faça a tua vontade. Entregamos nas tuas mãos os nossos direitos, o nosso coração. Porque o Senhor pode cuidar melhor que nós dos nossos direitos. Porque o Senhor nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Nos ensina, Pai, a olhar as situações como o Senhor olha. A ver as situações como o Senhor vê. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou enfermidade de alma. Seja curado agora, seja liberta em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.